aprendi com os céus, com Deus, com as revelações divinas, e aquilo que eu aprendi dentro das Escrituras Sagradas, dentro dos seus estudos, dos seus conhecimentos, eu carrego na minha alma. Então passo para toda a igreja, a qual o próprio Davi também diz na sua palavra. Quando alguém vinha tentar desvirtuar ele, ele dizia: eu vou de acordo como diz a regra, o manuscrito, a Torá, os pergaminhos e as escrituras sagradas, como os ordenamentos de Deus. Então a Bíblia vai dizer que poucos homens que você vai encontrar na Bíblia, poucos deles vão ter um designamento da parte de Deus dizendo: tal profeta, tal homem de Deus, tal sacerdote, tal rei se agradou o Senhor, andou nos caminhos do Senhor, fizeram bem aos olhos de Deus. Por que eu falo isso? Porque aqui na palavra de Deus está escrito, olha o que Deus diz: para nós não se aborrecer com os maus homens. Quando ele diz maus homens, ele não está se referindo diretamente à pessoa em si, mas está se referindo, está dizendo aos atos das pessoas que Deus não está de acordo. Vejamos, o próprio Deus, ele diz na sua palavra que ele não faz acepção de pessoa. Então Deus, quando ele dirige uma palavra igual a esta, para nós não se aborrecer com os maus homens, ou com os homens maus, ele não está dizendo, você não deve se aborrecer com a pessoa, com o físico, com a estrutura, ou a fisionomia da pessoa em si, mas com atitudes que provocam aquilo que desagrada a Deus, aquilo que Deus não está de acordo. Vejamos, quando nós estamos entoados em uma ação de fé, em um cântico de fé, em uma palavra de fé, vai ter o oposto daqueles que não exercem uma fé adequada, como Deus quer, como nós agimos e exercemos. Vai ter o oposto, as pessoas que não vai se alegrar com a atitude ou a expressão da fé que nós expressamos. A palavra que nós ouvimos, muitas das vezes a palavra que nós adquirimos e tentamos passar para outras pessoas, vai ter pessoas que vai combater, vai dizer, não, está errado, não é assim, não é desta maneira. Vejamos, até em nosso meio mesmo, quando nós somos confrontados, num bom sentido, a estar na casa do Senhor, quando o anjo da igreja, o representante de Cristo, nos chama, nos convida para estar mais envolvido naquilo que Deus se agrada, nas coisas de Deus, na obra de Deus, isso é uma realidade. Muitos podem até não dizer que não é verdade, mas realmente é verdade. Quando o líder diz, você não é obrigado, mas já que você se comprometeu a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus no mundo espiritual, em geral, de forma globalizada, vamos dizer assim, é tudo. Não é só estar com o microfone na mão, não é só ter a voz, o dom de cantar, de pregar, mas é um todo. Porque quando Deus levanta um líder, um responsável por uma obra, por um chamado, por um cargo, e nos convida a exercer juntamente aquele cargo para ser cooperadores da obra de Deus, das coisas de Deus, a Bíblia diz que Deus se agrada. Vejamos que quando Ezequias foi nomeado a rei, com sua idade de 8 anos, a Bíblia diz que ele andava nos preceitos do Senhor, ou seja, ele andava de acordo com a palavra de Deus, a regra de Deus. Embora ele não tinha todo o conhecimento, pastor, que um adulto que sentava em um trono para reinar, o fazia. Mas ele, na sua totalidade, como criança,
de ensinamento, pastora, de chamado, ele aprendeu. Vejamos, eu ainda disse ontem para um amigo meu, que é pastor, ele falou, eu gosto muito de falar de Paulo. Eu falei, mas para falar de Paulo, qualquer um fala. Mas ser igual a Paulo e viver o que Paulo viveu, aí você tem que comer muito, tem que aprender muito. É a mesma coisa quem gosta de falar muito. Porque quem gosta de falar muito, tem que sentar para ouvir e aprender. Aleluia! E se nós formos ver a história e a vida de Paulo, Paulo sentou, pastor. Ele sentou para aprender. Ele sentou aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Um líder, um rabino. Ele era um homem nomeado a uma suprema corte que tinha todo o poder de visão, de entendimento e sabedoria de palavras divinas. Tanto que, quando aquele sinédrio vieram para repreender Pedro, Tiago e João, para poder abolir a obra de Deus, ele disse, não, peraí, não é assim. Vamos deixar eles deixar eles exercer a fé, vamos deixar eles praticar a convivência que eles tiveram com Cristo, com os líderes dele, e vamos olhar e observar até onde eles vão. Se nós observarmos que não tem Deus, aí sim, nós temos direito e obrigação de parar. Mas, enquanto nós não observarmos algo ao contrário a esse respeito, deixar eles seguir. Aleluia! Glória! Vejamos que ainda existem homens que têm poder de vezamento na palavra, no entendimento, juridicamente, que teme a Deus. Ele pode não servir dentro de um corpo eclesiástico, dentro de um local fechado, como uma casa de adoração, mas ele tem um temor. Vejamos, quando o Senhor colocou no coração do Senhor para iniciar aquela campanha da sexta-feira, nós falamos de quem? De Naamã. Se nós formos olhar para a vida de Naamã, fazer comparação ao povo de Deus, Naamã não tinha nada a ver com o povo de Deus. Nada a ver com a fé que o povo de Deus tinha. Mas a Bíblia diz que Deus honrava Naamã por ele ter temor ao Senhor e ser valente, ser determinado. Assim, a palavra de Deus, através da vida de Davi, o próprio Davi diz, eu exaltarei o Senhor enquanto vida eu tiver. Aleluia! Enquanto assim possível ele me conceder fôlego. Meu Deus! Quando ele olha para os céus, num pasto verdejante, aonde ele estava ali cuidando das ovelhas, ele disse, eu me alegrei em olhar para os céus, porque de lá vem a minha alegria. Aleluia! E outro salmo ele vai dizer, eu elevei os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. Mas ele não estava se referindo ao monte de terra, ao monte de oiteiros, a qual nós estamos acostumados a ver. Ele estava se referindo ao Senhor. Aleluia! Ele falou, grandes benefícios tem me feito o Senhor. Aleluia! Grandes multidões de coisas maravilhosas tem o Senhor para me oferecer, para me dar. Aleluia! Para me entregar nas minhas mãos. E para onde eu vou elevar os meus olhos, ou seja, para onde eu vou elevar o meu entendimento, para onde eu vou elevar a minha direção. Davi, irmão, naquele momento, ali, ele deixou o Espírito Santo encher ele de sabedoria. Aleluia! Salomão, ele, sendo o próprio filho de um rei, muito sábio, corajoso, determinado, quando o pai dele disse, olha, só vou lhe dizer uma coisa, para você sentar no trono, governar e reinar, só existe duas coisas para você. Uma, seja homem. Homem mesmo. Homem com H. E segundo, meu pai, tenha fé. Eita, aleluia! Por quê, irmãos? Eu ainda estava dizendo para os moços hoje ali na funilaria, onde eu presto um serviço diariamente.
Eu disse para ele, ó, antigamente o homem valia não pelo que ele tinha, ele valia pela palavra. Aleluia. Antigamente o cristão se valia não era só pela palavra, não era só pela vestimenta, mas alguém olhava e dizia assim, olha, aquele ali é de fé, hein? Eita, glória. Ela ali tem fé. Homem, mulher de Deus de fibra. Quando ele ora, quando ele prega, quando ele fala, quando ele determina, olha, a paz comove o céu. Sinto até um arrepio. Era ou não era? Aleluia. Não era assim que o povo dizia? Aleluia. E ainda existem algumas pessoas que ainda falam. Por Glória. quê? Porque Deus está à procura, irmão, de verdadeiros adoradores. Aleluia. Que o adorem a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Você Glória pode a Deus. adorar na palavra, na boa pregação, na boa administração, na boa hermenêutica, na boa exegese, num bom louvor, num bom cântico, num bom contralto, mas Deus quer que a sua adoração, a nossa adoração, seja de espírito voluntário verdadeiro. Aleluia. Porque a Bíblia diz que os olhos dele passeiam por toda a terra, à procura de verdadeiros adoradores. Aleluia. Que o adorem em Eita, espírito glória. e em verdade. Meu Porque Deus. quando nós demonstramos a verdade na adoração, Deus se manifesta. O próprio Deus faz o Espírito se manifestar e enalar o cheiro agradável às pessoas que não o conhecem, às pessoas que não sabem, não conhecem o poder de Deus. Aleluia. Você entra em um ambiente, entra em um determinado local, numa casa, num local de trabalho, você vai orar pelaquela pessoa que está necessitada, que está precisando da tua ajuda. Quando você abre a tua boca, quando você pensa em adorar, o próprio Deus faz aquela pessoa sentir e perceber. Eita, aleluia. Aleluia. Ela nem vai pronunciar É. na tua frente, mas ela vai comentar com alguém, vai falar assim, ó, Aleluia, eu glória. senti Deus, eu senti a presença, eu senti algo forte quando aquela mulher de Deus entrou aqui, quando aquele homem de Deus começou a abrir a boca, ou até pensou, só no estender da mão dele, eu senti algo diferente. Aleluia. Glória a Deus. Não foi assim que Jesus se prontificou para os discípulos e a multidão? É verdade. Quando ele disse, ei, para, alguém me tocou. E todo mundo dizendo, não, ninguém, está todo mundo aqui te apertando, como o Senhor pode dizer que alguém te tocou? Pedro foi o primeiro. Senhor, todo mundo te aperta, te oprime aí. E o Senhor disse que alguém te tocou. Ele disse, não, Pedro, você não entendeu. Tocaram em mim diferente. Eita, glória. Tocaram em mim, que de mim eu pude sentir sair Olha aí, virtude. Jesus. Aleluia, Eu meu pude Pai. sentir a presença da glória, Aleluia! da eternidade, da essência do meu Pai presente aqui neste momento. Naquele momento, irmão, o Jesus, homem que eles conheciam, estava fora de si. Por quê? Porque o Cristo ressurreto se manifestou naquele momento que alguém tocou nele diferente. Alguém saiu de dentro de casa e disse assim, se simplesmente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Eita, Deus. Irmão, isso é poder de Deus. Olha a bastura de Isso é poder de Deus. Glória. Quando nós saímos dos nossos lares, da nossa casa, e viemos à casa do Senhor com um propósito, um objetivo, irmão, pode não ter multidão. Mas se você saiu determinado e dizer, não, só basta uma palavra. Olha a A bastura. palavra que Deus der para mim eu escutar, ouvir, eu recebo, tomo posse e saio em posse de cura, de vitória e de milagre. Jesus vai abrir a boca para todo o inferno escutar e dizer assim, ó, alguém tocou em mim. Aleluia. E os demônios podem até se levantar e falar, mas Senhor, o Senhor é mestre, o Senhor é Senhor, o Senhor é Deus. E o próprio Jesus vai dizer o que falou para Pedro. Eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Eu senti Aleluia. que de mim eu pude ver os céus abertos. Aleluia, aleluia. Irmãos, Aleluia. isso que Davi se expressa diante do Senhor e diante de todos que estavam ali naquele exato momento, Davi toma a boca dele em si para pronunciar o que Deus colocou no coração dele, na mente dele, nos lábios dele, e disse, olha, não se aborreça.
Não se aborreça com os homens maus. Não se emburreça ou se entristeça ou tenha inveja do que os homens têm. Porque Deus dá a cada um a sua medida. Deus dá a cada um aquilo a qual o busca e pede. Porque assim a palavra de Deus diz: quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Aleluia. Glória a Deus. Eu ainda ontem ouvi uma palavra à noite sobre o sermão da montanha. Eu ouvi naquela palavra ali e eu disse para o irmão: eu saí de casa necessitado para ouvir uma palavra como essa. Glória a Jesus. Mas Deus foi muito além. O inimigo pensou que eu ia ficar bravo, reclamar, questionar, falar, usar palavrão. E aí ficaram me olhando assim. Quando me viram, começaram a adorar. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa falando, eu falei: glória a Deus. Dizendo palavras que nenhum animal era obrigado a ouvir. Aleluia. E eu disse: santo é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Glória a Deus. E aí pronunciei: assim como Deus me ama, Deus ama você também. Aleluia. Glória a Deus. O mesmo direito de salvação que Deus me deu, deu para você também. Basta somente você querer. Aí ela disse: mas eu já sou crente. Eu falei: sim, disseste bem. Porque crente, até o adversário da nossa alma, ele é. Eita glória. Mas temente a Deus, Aleluia. nem todos são. É verdade. Porque há uma diferença de ser crente e ser temente. Porque quem teme se coloca num lugar de cristão para não machucar, não magoar, nem ferir a ninguém. Aleluia. Eu falei: vê, Jesus, ele tinha todo motivo para fazer o que você está fazendo. Mas ele disse para o Pai: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Perdoa, porque não sabe o que falam. Jesus, ele é manso e humilde para nos ensinar. O salmista Davi, ele aprendeu com Cristo. Por isso ele vai dizer: eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Porque é na casa do Senhor, irmão, que nós aprendemos a obter de Deus o melhor. Não só o melhor para a vitória, mas o melhor de Deus, como se proteger, como se defender e como adquirir armas adequadas para lutar contra os nossos inimigos e adversários. O apóstolo Paulo vai dizer assim: buscai a Deus e buscai todo o poder de revestimento e armadura de Deus para se vestir, para que quando você estiver vestido, possa enfrentar e combater as ciladas e investidas do diabo. E isso é fundamental. E aonde nós aprendemos isso? Na casa de Deus. Aprendemos em oração, como a irmã foi dito aqui, a missionária falou. Olha o que Deus falou, irmão, para ela. É coisa linda. Já pensou se todos tivessem essa sensibilidade, pastor, para ouvir Deus? Porque ultimamente nós só queremos que Deus nos ouça. Mas é raro às vezes de nós chegarmos diante de Deus e falar assim: Deus, eu quero escutar o Senhor. Aleluia. Eu quero ouvir o Senhor. Glória. Porque quando nós, eu tinha um modo, um costume de falar: Deus, escuta Deus minha oração, escuta Deus meu clamor, escuta Deus meu pedido. Oh Deus, eu estou aqui, Deus. Oh Pai. Chegou um dia e Deus falou assim: ó, sempre você tem orado e pedido para mim te ouvir, te escutar. Sempre você tem falado comigo para mim fazer.
Mas vocês têm orado e perguntado para mim: o que queres que você faça para mim? Rei da glória. Porque você me pede, eu vou e faço. Mas será que você está disposto a se colocar no meu lugar e inverter o termo da oração? Rei da Pedido? glória. O apóstolo Paulo, ele aprendeu com Cristo. Cristo disse, ó, para Bartimeu: o que queres que eu faça? Ele falou: eu quero ver, quero voltar a ver. Aí o apóstolo Paulo já falou diferente. Ele não perguntou para Jesus o desejo que ele tinha que Jesus viesse a fazer, mas ele modificou o termo da pergunta e disse assim: Senhor, o que queres que eu te faça?